Uma aluna nova chega na classe já chocando todos os alunos com sua beleza estonteante, uma beleza incomparável e nunca vista antes. Porém, os seus olhos também carregam a falta de brilho, é como se não houvesse alma dentro daquele belo corpo da jovem que adentra na sala de aula. A protagonista da história logo suspeita que ela seja uma vampira, mas seria esse o caso? Vampiros seriam reais? Demônios? Fantasmas? O sobrenatural existe? Ou é tudo apenas fábula e imaginação? Essa é a história de Umezo Kazuo no Noroi, ou A Maldição de Umezo Kazuo, um anime clássico e esquecido de terror que você que é fã de animes e fã do terror deve conhecer e também aprender a lição dele, que é nunca brincar com o sobrenatural. A história começa com a nossa protagonista em mais um dia de aula comum e tedioso, ao lado do garoto que ela gosta, mas que ela ainda não declarou seus sentimentos. E eles notam que entra uma garota nova, muito bonita, mas com uma aparência estranha, muito pálida e com olhos aparentemente vazios. E essa garota, ela acaba sendo suspeita de ser um vampiro. A protagonista acaba tendo vários pesadelos, sonhando com a garota atacando durante a noite com uma aparência monstruosa, e ela sempre acorda com marcas em seu pescoço. Um dia então ela chama o garoto, que é seu amigo, para gravá-la enquanto ela dorme e tirar a dúvida se ela é realmente uma pessoa que está sendo atacada ou se ela está só tendo pesadelos. O garoto então filma algo que ele não queria ter visto e que ele nunca imaginou ser possível. Na verdade, a sua melhor amiga, e garota também que era o seu interesse amoroso, é na verdade um demônio com uma aparência que realmente lembra de um vampiro, porém muito mais bizarro. E aquela garota que tinha aparência sem vida, parecendo que não tinha alma por trás do corpo, na verdade ela era a vítima. A falta de brilho em seus olhos se dava pelo demônio, que é a protagonista desse anime, estar sugando sua vitalidade. Todas as noites a coitada era atacada, o que faz com que seus pais notem que tem algo errado com sua filha. Então eles marcam uma espécie de armadilha, prendem a garota com enxofre dentro do quarto e quando o fantasma entra, a garota joga aquele enxofre na cara dela, spamando fumaça na sua face, enquanto o pai dispara com uma espingarda contra a garota. E assim a gente descobre que na verdade a protagonista nunca foi protagonista, mas sim sempre foi a vilã, e a protagonista era a garota sem alma. A segunda história conta de garotas que estão assistindo um filme de terror e uma delas é mais assustada. Isso faz com que a mais velha e mais madura, em um momento ali mostrando todo o seu ego, ela queira aparentar ser mais corajosa e diz que aquilo é tudo baboseira e que não existe sobrenatural e que elas vão em uma casa abandonada para fazer um teste de fígado. Esse teste de fígado é uma brincadeira no Japão, um kimoda meshi, onde você testa a coragem dos seus amigos. Isso é muito aparente na mídia, tanto no filme O Grito, quanto neste anime, Umezo Kazuo no Noroi, onde as pessoas vão testar a sua coragem adentrando dentro de uma casa, até porque adentrar para fora é impossível, e ver se realmente existe o sobrenatural. Lá elas encontram brinquedos em uma casa que um dia foi de uma família feliz, porém que foi queimada até o seu alicerce, matando todos, carbonizados. Enquanto eles caminham pela casa, as garotas acabam invocando um espírito vingativo da mãe, que agora é uma velha deformada, um espírito queimado e cravado pelo ódio por alguém que causou um incêndio dentro de sua casa e matou toda a sua família. O anime nunca explica o que realmente causou esse incêndio, mas existem teorias feitas pelos fãs que a própria mãe matou sua família e foi amaldiçoada, se tornando um fantasma queimado e derretido, que deve vagar eternamente dentro daquela casa. As garotas que desafiaram o sobrenatural se arrependem, porque aquela velha queimada transforma elas em bonecas de pano, desfiando o seu corpo, rasgando parte por parte, e literalmente transformando carne em boneca, e elas se despedaçam no meio da sala. Enquanto elas se despedaçam, elas gritam incansavelmente, clamando por socorro, um socorro que nunca vem. E então elas acordam em casa, vendo que aquilo tudo foi um pesadelo, ou pelo menos é o que elas acreditam ter sido. Ao se reencontrar na escola, duas delas conversam como se nada tivesse acontecido, mas a protagonista vê que em seus corpos existem marcas de costura, justamente nos membros, vendo que elas agora eram marcadas eternamente pelo encontro com o maligno. Voltamos então para o narrador da história, que é um palhaço decapitado, e ele conta: jamais, jamais brinque com o sobrenatural, jamais desafie o que você não entende, existem coisas maiores do que nós. Essa é a história de Umezo Kazuo no Noroi, um dos melhores animes de terror da década de 80, naquele formato de OVA, em que eu quis trazer aqui no canal. O Umezo Kazuo, assim como Junji Ito e Suehiro Maru, é um verdadeiro gênio do terror, do body horror, e um cara que influenciou uma geração. Inclusive, Junji Ito se inspirou muito em Umezo Kazuo no Noroi, fazendo até uma história em homenagem ao Umezo Kazuo, que é um grande autor, e um autor que ele é fã. Caso vocês queiram, eu posso estar trazendo um vídeo sobre Junji Ito, mas o foco hoje é no Umezo Kazuo.
Eu conheci esse anime enquanto eu procurava por Sakusa no Bashi, que era um suposto anime de terror perdido, perturbador da Deep Web, mas que na verdade era só uma lenda urbana. Para quem não conhece, Sakusa no Bashi foi um rumor no Reddit e também no 4chan por muito tempo, que me fez inclusive virar moderador de uma das comunidades lá no Reddit, enquanto o pessoal procurava incansavelmente por essa Lost Media. E eu acabei sendo apresentado a grandes e ótimos animes de terror, que eu mesmo não conhecia. E é por isso que eu estou trazendo algum deles aqui no canal. E podem esperar porque muitos animes de terror vão vir por aí. Confira a nossa playlist Underground, porque lá tem bastante anime de terror para vocês e também animes mais underground, né, mais desconhecidos, ou pelo menos pouco conhecidos pela grande massa, né? Pode ser que você aqui seja um apreciador de terror e conheça, não é mesmo? E bom, basicamente o mesmo Kazuo no Noroi, ele compila algumas histórias do Kazuo mesmo, né, ou o mesmo Kazuo, mas o cara é um gênio, mano, o cara é um gênio, não tem como discutir isso. E simplesmente eu sempre quis falar desse anime aqui no canal, mas eu nunca via espaço, sabe? Porque eu tava acompanhando muitos animes e lançando aqui os resumos semanais, tal, de capítulo, coisa e tal, Naruto, Jujutsu Kaisen. E o que acontecia é que eu ficava meio sem tempo, né? Ficava sem tempo no canal pra falar. E essa semana eu achei uma brecha, né? Eu falei, cara, já tô com todos os vídeos feitos, vídeo de Jojo, vídeo de Berserk e tal, acompanha aqui no canal porque todo tipo de anime aparece por aqui. Eu falei, vou gravar um videozinho sobre o mesmo Kazuo no Noroi, que é um anime que eu guardo com tanto carinho no coração, porque realmente, cara, esse anime ele me marcou muito. Eu assisti já incontáveis vezes, mano, incontáveis vezes esse animezinho. Eu gosto demais dele. Ele é um anime simples, rápido e muito, muito divertido, cara. Ele não perde a graça com o tempo. E assim, é um anime de terror fácil de você entender, entendeu? Tipo assim, entendeu é ótimo, né? Mas é um anime fácil de você entender, ele não é nada complexo, mas ele também não é raso, sabe? Ele brinca muito bem com o desconhecido. E o anime ele faz um ótimo trabalho de deixar você com medo, porque ele não explica nada. Ele não explica nada pra você, você não sabe quem são essas meninas, o que realmente aconteceu naquela casa. Ele age assim no puro terror, o puro medo do desconhecido, sabe? Ele age em cima da sua curiosidade, você fica querendo saber mais, e quando você menos espera, a história acabou, sabe? Você não sabe se aquilo é baseado em fato real, se aquilo é só uma história, sabe? Assim, é um anime realmente sensacional e que me divertiu do início ao fim. E eu recomendo pra você também, que gosta de qualquer anime que seja de terror, de animes clássicos, né? Daquela época dos OVAs, aqueles animes feitos à mão. Pra você que é fã de anime no geral, eu recomendo. E pra você que é fã de terror, aí eu não só recomendo, cara, eu exijo que você assista, porque todo fã de anime de terror tem que conhecer o mesmo Kazuo no Noroi. Esse anime até um tempo ele tem até dublado aqui no YouTube, dublado não, perdão, legendado aqui no YouTube, não sei se ainda tem, mas se tiver aí, corra pra assistir. É um anime clássico, muito bem feito, e que ele conta com essas duas histórias da garota vampiro e das garotas na casa mal assombrada, né, na casa amaldiçoada da mulher queimada. Eu vou falar pra vocês, cara, até hoje eu lembro da primeira vez que eu assisti. Eu já era adulto, né, então não fiquei com medo, mas, cara, a aparência dessa velha toda queimada aí, meu amigo, não é uma coisa que eu ia gostar de encontrar em nenhum lugar não, né. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, videozinho mais curto, mas que é porque eu queria trazer essa obra pra vocês. É uma obra bem curtinha, bem rapidinha e que vale muito a pena você assistir, tá? Eu vou ficando por aqui, peço que você, por favor, hype esse vídeo se já tiver essa opção disponível pra você. Entre no nosso grupo do WhatsApp, que é gratuito, e também se inscreva aqui no canal, porque você é muito bem-vindo e eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que tem aqui todos os dias, tá? Um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e se cuidem.